Olá pessoal, professor Fabiano aí de volta para deixar as dicas para vocês da atividade de prova e trabalho de Geografia da etapa 3 da Escola Estilos EGAD. Lembrando que você sempre tem a apostila como principal fonte de consulta, mas agora um vídeo de apoio falando mais especificamente do que vai realmente perguntar essencialmente para vocês na atividade do trabalho e da prova lá de Geografia da etapa 3. Na etapa 3 vamos falar então da Geografia econômica, principalmente relacionada ao crescimento industrial, que é o setor secundário da economia, que faz, consequentemente, crescer o setor terciário da economia. Tá? Então, em história, a gente viu a questão da Revolução Industrial, lá na Idade Moderna, começou a história da Revolução Industrial, vai ter a segunda fase da Revolução Industrial, terceira fase e assim por diante. A Revolução Industrial, então, traz a grande mudança para o mundo, que é o êxodo rural, a grande massa da população sai do campo e vai se fixar próximo às indústrias. Isso vai gerar um aceleramento do crescimento urbano de forma desordenada, desorganizada. Em muitos países vai surgir os bolsões de pobreza, as favelas, as periferias, porque as pessoas vão ficar próximas à indústria, porque trabalhavam lá 14, 15, 16 horas por dia, mas de forma desordenada, não é planejada. Então surge favelas, cortiços, sem infraestrutura necessária e organizada. Tá? Então, lembrando para vocês, nós temos 3 setores da economia. O setor primário é toda atividade ligada ao meio rural, agricultura, pecuária, extrativismo, é o setor primário, é no campo. O setor secundário surge com as indústrias. As indústrias fazem então surgir um novo setor da economia, que é o setor secundário. Ele pega a matéria-prima do setor primário e transforma em produtos. Por exemplo, pega o leite, transforma em iogurte, em queijo, pega o couro, transforma em sapato, em cinto, em bolsa, pega a madeira do setor primário, que o setor primário produz, e transforma em móveis, né? Então, o setor secundário é o transformador da matéria-prima fornecida pelo primário. E com a necessidade, porque lá no meio rural, no setor primário, quando as pessoas trabalhavam lá, as famílias tinham 10, 12 filhos, elas faziam a sua produção de subsistência também no setor primário, ou seja, eles faziam pão, costuravam as suas roupas, faziam seus remédios, seus chás, né? Como as pessoas vêm trabalhar nas indústrias 14, 15, 16 horas por dia, não sobra mais tempo para fazer o pão, para fazer a sua roupa, para fazer os seus remédios caseiros. Então surge a necessidade de prestação de serviços. E aí então o setor secundário faz surgir um novo setor da economia, que é o setor terciário. O setor terciário é o setor de prestação de serviços, do comércio, da venda dos produtos que o secundário produz. Então, vejam bem, setor primário é o setor que produz matéria-prima, o setor secundário é o que transforma a matéria-prima em produto, e o setor terciário é o que comercializa esse produto e presta serviços. Então, todo comércio, toda atividade comercial é setor terciário, e toda atividade que presta serviço é setor terciário. Policial, professor, advogado, médico, são todas atividades do setor terciário. Tá? Hoje o maior setor é o secundário, e o que mais cresce no momento é o setor terciário, a prestação de serviços. Quanto mais tecnologia também se tem, mais a necessidade de prestadores de serviços. Certo? Então, a primeira fase da Revolução Industrial, que eu falei para vocês, aconteceu lá na Inglaterra no século XVIII. Tá? A produção deixa, vai perguntar lá, a produção deixa de ser artesanal. O que é artesanal? Totalmente feita à mão. Até então, toda a roupa era costurada à mão, o alfaiate fazia um terno, todo ele específico para ti, a costureira costurava um vestido, uma roupa, era tudo manual. O calçado que era feito manual. Com a Revolução Industrial chega a atividade manufatureira, presta atenção nessa palavra, manufatureira, que é a fase intermediária entre o artesanato e a indústria. Manufatureira é uma atividade já feita com máquinas, mas com ainda muita necessidade de mão de obra humana. Hoje as máquinas dispensam praticamente a atividade humana, então é uma atividade industrial. Então, artesanal totalmente feita à mão, manufatureira é uma fase intermediária, se tem máquinas, mas máquinas muito obsoletas ainda, não tecnológicas, que precisam muito ainda da força humana, e depois vem a Revolução Industrial, vem a atividade industrial, a segunda fase, que as máquinas elas fazem o trabalho praticamente todo. Né? E isso vai trazer algumas consequências bem importantes. Além do êxodo rural que eu falei para vocês, que é a saída do campo para a cidade, a produção em larga escala, tá? A divisão social do trabalho, ou seja,
Como eu falei para vocês antes, antigamente na atividade artesanal e manufatureira existia o alfaiate. O alfaiate fazia um terno para a pessoa, fazia o terno todo, media, costurava o botão, fazia a gola, fazia a costureira, costurava um vestido inteiro para uma mulher. Né? Isso valorizava muito o trabalho do trabalhador. Hoje, com a Revolução Industrial, o trabalho ficou sendo dividido. Quanto mais dividido o trabalho, ele tem uma função. A divisão social do trabalho significa que as pessoas têm menos valor. O alfaiate era muito valorizado porque ele fazia o trabalho todo. O sapateiro fazia um sapato, uma bota sob medida, ele fazia todo o processo da bota. Então o trabalho dele era muito valorizado. O que acontece hoje com a divisão social do trabalho? Pessoas fazem pequenas partes do trabalho. Alguém faz só o botão que vai no terno, só faz a linha que vai no vestido. Ela não tem consciência do trabalho todo. E isso significa que eu posso substituir aquela pessoa por qualquer outra e pagar um salário bem mais baixo para ela, porque o trabalho dela não tem mais tanto valor como o trabalho feito integralmente. Então, a divisão social do trabalho é uma consequência da Revolução Industrial que vai começar a trazer a grande desigualdade social. As pessoas recebem menos, ganham menos hoje, porque o trabalho é extremamente dividido. Cada um faz uma pequena parte. Quanto maior for o produto, maior essa divisão ainda. Num automóvel, por exemplo, alguém faz só a maçaneta interna de uma porta. E olha o tamanho que vai ser o carro depois. Então, quem faz a maçaneta da porta é facilmente descartado pelo sistema e tem que receber um salário bem mais baixo. Então, isso significa que eu tiro o valor agregado do trabalhador. O trabalhador ganha menos hoje porque existe a divisão social do trabalho, que é uma das características da Revolução Industrial, tá? Bom, então, com o surgimento da indústria, se desenvolveu muito o setor secundário e surge um sistema para organizar tudo isso, que é o sistema capitalista, sistema socioeconômico capitalista, que nós já vimos em outros comentários das nossas aulas aí, tá? E a grande crise capitalista que a gente estudou em história é isso, em 1929, porque os Estados Unidos tinham tomado a hegemonia do mundo na Primeira Guerra Mundial, porque ele não tinha participado na Europa dos conflitos, os Estados Unidos estava ileso fisicamente, a Europa estava destruída. Não tinha mais indústrias, porque naquela época, na primeira fase da Revolução Industrial, só os homens trabalhavam, as mulheres não trabalhavam. Então, como os homens foram para a guerra, as indústrias ficaram paradas. E as mulheres, então, começaram a timidamente ir para o mercado de trabalho industrial, mas ainda não conseguiam tocar a indústria inteira. Quem vai financiar a recuperação europeia será os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos financiando a economia se torna a grande hegemonia do mundo. Há um grande desenvolvimento dos Estados Unidos quando terminou a Primeira Guerra Mundial em 1918. De 1919 até 1929, os Estados Unidos vendeu todos os produtos para a Europa destruída. O que aconteceu em 1928 e 29? A Europa se recupera desse processo e para de comprar dos Estados Unidos. Então há uma crise, quebra os Estados Unidos, quebra a fonte capitalista, que é os Estados Unidos, que é o principal país, quebra da Bolsa de Nova York, Bolsa de Valores, e aí então essa crise capitalista industrial. Então vem a segunda fase da Revolução Industrial, que eu falei para vocês, que é o surgimento das indústrias químicas, elétricas e de aço, entre outras. São indústrias mais bem elaboradas, com produtos mais trabalhados, né? Indústrias químicas, farmacêutica é uma indústria que entra aí, que vai gerar muito dinheiro. As pílulas fantásticas que vão emagrecer, que vão tirar dor, que vão anestesiar, isso tudo começa na segunda fase da Revolução Industrial. Tá? Conferência de Bretton Woods. Vejam essa terminologia, vocês vão ver lá no trabalho de vocês. Tá? Ela vai estudar, essa conferência aí vai ser para estudar os efeitos da indústria na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Ela vai tentar amenizar os efeitos da crise pós-guerra. Tá? Então ali que surge um famoso banco, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Na verdade o banco é o BIRD, mas o FMI é a fundação que vai financiar reconstrução de países que estavam vivendo a Segunda Guerra Mundial, e esse banco, isso foi tão lucrativo para os Estados Unidos, né, que eles vai manter o banco até hoje. Então um país que está em dificuldades financeiras, ele vai recorrer ao FMI, que vai emprestar generosamente dinheiro para esses países, através do BIRD, que é o Banco do Desenvolvimento, né? E aí eles vão se endividar, e são a chamada dívida externa, que deixa um país, principalmente os países subdesenvolvidos, dependentes, endividados por toda a sua história. Tá? Vocês vão ver essa expressão então lá.
Quais são os tipos de indústrias? É outra atividade, outra pergunta que vai ter para vocês no trabalho, lá na avaliação, tá? Indústrias de bens de produção. São as de bens de produção. Tem dois tipos, tá? Que são duráveis e não duráveis, tá? Duráveis são aqueles que têm maior durabilidade. Um automóvel é um bem de produção durável, fazer um software, um aparelho tecnológico de bem durável. Roupa, calçado é um bem de consumo não durável, tá? Então chama-se indústria de bens de produção duráveis e não duráveis. Tem indústria de bens de base, pesadas, que transforma a matéria-prima em matéria processada. Por exemplo, uma madeireira é uma indústria de bem, tá, de base, pesada. Ela vai transformar madeira em produtos móveis, certo? Petróleo, extração de carvão são indústrias de bens de produção de base. Bens intermediários são aquelas que vão produzir máquinas para outras indústrias produzir. Por exemplo, a indústria que produz a máquina de costura é uma indústria de bens intermediários, porque a máquina de costura vai ser usada pela indústria de calçados para produzir calçados, tá? Produz um torno elétrico. Essas empresas que produzem máquinas para outras indústrias são indústrias de bens intermediários, tá? Ó, exemplo, máquinas têxteis, máquinas cureiro e calçadista, são feitas máquinas para auxiliar outra indústria a produzir. Indústria de bens de consumo, tá? Direto ao consumidor, que o consumidor vai consumir o produto que ela faz diretamente. Ó, como eu falei para vocês, tem as duráveis, automóvel, eletrodomésticos, são indústrias que produzem um produto que o consumidor vai consumir diretamente, um automóvel, um eletrodoméstico, são chamados de indústrias de bens de consumo duráveis. E não duráveis são aquelas que produzem produtos que vão durar, tem pouca durabilidade. Por exemplo, indústria têxtil, né? Calçados, roupas. A indústria alimentícia vai produzir alimentos que vão ser consumidos em curto prazo. Indústria calçadista, então vai ter essa pergunta para vocês lá. A diferenciação entre indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis. Indústria de ponta, que é a indústria de... já é a terceira fase da Revolução Industrial aí, então, que vai ser uma indústria mais especializada, vai precisar de mão de obra especializada. Hoje nós temos uma gama muito grande de desempregados, principalmente nos países subdesenvolvidos, mas nós temos muitas vagas de emprego ao mesmo tempo. Mas tu tá louco, professor? Que contradição é essa? Como é que tem tanto desemprego e tu está dizendo que tem tanta vaga ainda? Exatamente porque as indústrias que estão surgindo agora são as indústrias que exigem uma mão de obra mais especializada. Então, por exemplo, não tem mais quem vai cortar, centenas de trabalhadores vão cortar cana ou vão derrubar mato. Uma máquina hoje faz esse serviço. Então, eu preciso de pessoas que trabalhem a questão da manutenção da máquina, que trabalhem o software da máquina, mas essas pessoas são uma mão de obra mais qualificada. Não é qualquer um, não é o mesmo que derrubava o mato que vai trabalhar na manutenção da máquina, que vai trabalhar no software da máquina. Então surgiu uma terceira necessidade. Por isso que se diz, em meio a tanto desemprego, nós temos ainda tanta oferta de trabalho, mas é que a mão de obra precisa ser mais especializada, precisa ser mais qualificada, tá? Quais são essas indústrias, então, de ponta? Indústria de aviões, tá? Indústria de computadores, para vocês terem uma ideia. Não é qualquer mão de obra que vai trabalhar numa indústria de computador ou uma indústria de avião. Tem que ser uma mão de obra mais qualificada. Por isso que essas indústrias são, dificilmente a sua origem é em país subdesenvolvido, em país de terceiro mundo, né? As indústrias, as famosas indústrias multinacionais ou transnacionais, ó, transnações, entre as nações, mais de uma nação. Ou como a gente conhece mais popularmente, as multinacionais. Elas têm uma origem em grandes economias mundiais, nos países mais desenvolvidos do mundo, e aí elas transferem filiais para países menos desenvolvidos. Por que isso? Por 3 motivos básicos, preste atenção. Por que as transnacionais ou multinacionais dos países desenvolvidos vão para outros países menos desenvolvidos? Porque elas vão, em primeiro lugar, atrás de mão de obra barata. Para fazer um carro na Europa, a mesma indústria que lá paga em euro por hora, aqui vai pagar em real, ou vai pagar em peso, ou vai pagar em guarani, depende do país da América do Sul que estiver aqui. Então paga muito menos, tá? Então mão de obra barata, matéria-prima, usa a matéria-prima do próprio país para fazer os seus componentes. E agora uma terceira questão muito importante, por leis ambientais menos rígidas. Nos países desenvolvidos, as leis ambientais, as multas, as penalizações por descumprimento de leis ambientais são muito pesadas.
nos países subdesenvolvidos ainda são muito brandas. Não é a mesma coisa que cometer um crime ambiental aqui, poluir um rio aqui, por exemplo, com cromo de um couro, né, do que poluir na Europa. Então, é outro motivo que atrai as multinacionais para virem para cá. Então, preste atenção, 3 motivos. Mão de obra mais barata, matéria-prima do próprio local e a terceira é as leis ambientais mais brandas nos países subdesenvolvidos. Tá? Esses 3 motivos aí. Quais foram as consequências da vinda das transnacionais, das multinacionais para os países mais pobres, como o Brasil, por exemplo? O Brasil é um país altamente industrializado, mas mais de 80% das indústrias não são nacionais. O lucro não fica aqui, isso empobrece mais o nosso país. Então isso é uma consequência. Os países pobres, subdesenvolvidos, como no caso do Brasil, ficam com muitas indústrias, mas ainda mais pobres, mais dependentes. As riquezas produzidas por essas indústrias não ficam no nosso país. Tá? Então enriquece mais ainda a origem, né, os países ricos, e deixa a gente mais pobre e mais dependente aqui nos países subdesenvolvidos do terceiro mundo. Vamos falar então agora, para encerrar, especificamente da industrialização brasileira. Como é que é as características da industrialização brasileira? Preste atenção. Primeiro, a industrialização brasileira foi tardia. Ela foi bem depois. Se a primeira fase da Revolução Industrial começou na Inglaterra no século XVIII, a nossa industrialização vai começar aqui só depois da metade do século XIX. Vai começar timidamente com o governo de Getúlio Vargas, em 1930, depois da crise capitalista de 1929, Vargas vai assumir e vai começar um processo industrial, mas ela vai se intensificar mesmo no Brasil apenas com o governo de Juscelino Kubitschek, que vai construir Brasília e vai abrir o mercado brasileiro para as indústrias multinacionais, principalmente indústrias automobilísticas. E aí outro fato interessante, até 1950, o Brasil tinha todos os municípios tinham ferrovias. Se você for passar pelo estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, todas as cidades têm museus do trem, tem trilhos ainda na cidade, porque o meio de transporte básico eram as ferrovias. Então o JK, para gerar mais emprego, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer combinações com as empresas automobilísticas multinacionais, dizendo que vai fechar então o transporte ferroviário e vai possibilitar que eles venham para cá abrir suas empresas e gerar emprego para o Brasil. Então, em troca de emprego, se fecha as ferrovias. E não se usa também o nosso grande potencial fluvial. O Brasil tem uma ligação por mar de norte a sul, mas é pouquíssimo utilizado o transporte fluvial porque se beneficiou as empresas multinacionais automobilísticas para que elas gerassem emprego, mas elas só viriam para cá se o Brasil cercasse, fechando as ferrovias e fechando o transporte fluvial também. Então nós ficamos basicamente com as indústrias automobilísticas no governo de JK. Tá? Então elas vêm para cá, essa presença da indústria internacional europeia no Brasil se intensificou no governo de JK. Tá? Então ela vai ser uma industrialização tardia, desordenada, né? Vai gerar o crescimento urbano desordenado, como eu falei para vocês. As pessoas vinham morar perto das indústrias, onde trabalhavam 14, 15 horas por dia. E isso vai gerar cidades mal planejadas, não bem, com baixa infraestrutura. Tá? Como é que é a parte do Brasil internacional, então, das indústrias? Tá? O Brasil participa, então, de uma sigla chamada BRIC, tá? BRIC, é Brasil, Rússia, Índia e China. O Brasil fez grande comércio com esses países que têm uma forte presença industrial no mundo. Não são países de grandes indústrias multinacionais de primeiro mundo, mas são países importantes na história industrial também. Então, essa sigla vocês vão ver lá no trabalho de vocês, tá? BRIC, que é a união de Brasil, Rússia, Índia e China na troca de atividades industriais comerciais, tá? Mas também as indústrias estão influenciadas pelos blocos econômicos que eu falei para vocês antes. Pela União Europeia, principalmente que é o principal bloco, pelos tigres asiáticos, pelo NAFTA e timidamente pelo Mercosul. O Mercosul não conseguiu, por questões de rixas aí, Brasil, Argentina, Uruguai, tem questões históricas de rixa, não fizeram uma moeda única, né? Cada país tem a sua moeda, não é como a União Europeia que tem o euro. Então, uma moeda única facilita a comercialização. O Mercosul não conseguiu chegar ainda nesse acordo comercial de uma moeda única. Então, tem uma pequena participação apenas
nas negociações industriais, tá? Então, como eu falei para vocês, então, Getúlio Vargas começou a história da industrialização no Brasil e ela é complementada pelo JK, trazendo as indústrias multinacionais para o Brasil, tá? Dentro dessas questões da história, como eu falei para vocês, as primeiras indústrias no Brasil, elas faziam os trabalhadores trabalhar de 14 a 16 horas por dia. Quando houve a crise capitalista de 1929, o Getúlio Vargas, que é até hoje considerado o melhor presidente da República do Brasil, ele faz duas coisas importantes com as indústrias. Ele cria o Fundo Social, né, que na época era chamada de INPS, hoje o INSS, né? Ou seja, a partir daquele momento todo mundo ia pagar uma contribuição, todo trabalhador pagaria uma contribuição para chegar depois de 30 anos de trabalho, receber uma aposentadoria sem precisar trabalhar. Nossa, como o Getúlio Vargas foi uma pessoa boa, né, para o povo. Não, na verdade ele não tinha dinheiro nenhum. Lembro que ele assumiu o Brasil quebrado porque o Brasil exportava café para os Estados Unidos e os Estados Unidos tinha quebrado por causa da crise capitalista de 1929. Então em 1930 o Brasil estava quebrado, não tinha emprego nenhum. O que ele faz? Ele não tinha dinheiro no governo. Ele cria um instituto de previdência que só daqui a 30 anos os primeiros iriam retirar o dinheiro. Então todo brasileiro começou a dar dinheiro para o governo. E ele começou a fazer obras de reestruturação e gerar emprego. E ele fez outra coisa muito importante. A jornada de trabalho, que era de 12 horas até 14 horas, ele reduziu para 8. Fazendo isso, ele gerou mais empregos. Antes, 2 trabalhadores fariam 24 horas. Agora, 3 trabalhadores de 8 teriam que fazer as 24 horas. Ah, como ele era bom, ele diminuiu a jornada de trabalho. Não, ele diminuiu a jornada de trabalho porque ele necessitava criar mais empregos. Então, foi uma artimanha de Getúlio Vargas, desculpa. JK vai trazer as indústrias automobilísticas depois. Então, Getúlio Vargas faz as mudanças na estrutura industrial do Brasil por necessidade, não por bondade, mas porque é uma questão econômica. Tá? Essas foram as dicas, então, da etapa 3 de Geografia. Bom estudo para vocês lá e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.